lá você tem mais informações. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos receber o nosso pastor Alexandre Feijão. Amém. Boa noite. Pai seja com todos. Deus os abençoe. Amém. Glória a Jesus. Amém. Podeis sentar em seus lugares, por favor. Os irmãos estão abençoados. Uau. Que bom te ver, Serginho. 3 vagas, viu, pessoal, para Israel. É uma oportunidade única. Uma menina estava agora comigo, ela disse assim: pastor, vou na próxima. Eu falei, para lá até papagaio fala. Tudo assim, o pessoal me liga, eu falo até papagaio fala, né? Tô direto assim agora, pegou o negócio, viu? Amados, vai ser muito bacana esse passeio que nós iremos fazer no sábado. Não é inédito para a gente já levou um grupo de jovens lá pro, me lembra, Hopenhagen, né? E o próximo que a gente vai fazer vai ser lá, não, vai ser nos Estados Unidos, pô. Vai ser na Disney. Ele vai no Orlando, na Universal. Beleza? Fechado? Então tira o seu passaporte. Amados, nós iremos hoje continuar ainda com a mensagem Falar até papagaio fala. Domingo de manhã, quem teve aqui, por favor? Sinalize com as mãozinhas, por favor. Deixa eu perguntar, quem foi na festa da roça? Por favor, ao inverso, quem não foi? Quem não foi, levanta a mão. Não, levanta lá em cima para ficar feio isso, assim. Foi tão bacana, pessoal, tão legal, tão saudável, tão leve. A nossa conversa só era assim, tão leve. A festa muito leve, muito bacana. Pessoal comendo, bebendo, se divertindo, dançando. Foi muito agradável. E você que não foi, veja quais são os seus motivos, conceitos, mas não deixe isso na próxima não, tá legal? Nós abrimos mão de um culto da agenda da nossa igreja para dar um dia de lazer para as famílias, né? E essa festa foi maravilhosa. Agradecimentos aqui a todos que se empenharam, todas as células que de forma voluntária se doaram tanto no físico quanto no espiritual, a todos os trabalhadores que estiveram lá trabalhando antes, durante e depois. Foi sem dúvida maravilhosa. Que Deus abençoe a cada um. Amém? Bom, o motivo de trazer essa mensagem novamente foi que ela, obrigado Keilinha, foi que ela me chamou a atenção num assunto, pregando aqui, e eu detectei que não era somente o ID, né? No domingo de manhã eu preguei essa palavra e ela é uma parábola única, porém o contexto dela também se abrange a outras parábolas. E olhando aqui os 2 tipos de filho que tinha nessa vinha, que foram convocados para trabalhar nessa vinha, e eu trabalhei muito a questão do voluntariado dele, né? Eu vou e não foi, eu não vou e acabou indo, né? Foi muito essa questão, né? De que a gente fala muito, na verdade, não faz pouco. Amanhã eu não estou lá, não está. Academia então, como foi falado aqui, o maior sussurro foi na academia, porque a gente vai na academia só na matrícula, né? E os demais dias da semana não se vai. E eu já vi essa semana um monte de gente reintegrando as suas atividades físicas, não é isso, pastora? Né? E um monte de pessoas já voltando às suas atividades, né? Então a gente fica muito no voo, mas acaba não indo, né? Então a gente acaba sendo esse papagaio, falar até papagaio fala. O cara está 10 anos na igreja, ele fica 10 anos dizendo assim: no próximo batismo eu vou, no próximo batismo eu vou, no próximo batismo eu vou. O cara vem em todo culto, aí em todo culto tem convite para ele se reintegrar à família da fé, aceitar Jesus. Ele fala: no próximo culto, no próximo culto, no próximo culto. Lembro muito de Maria dando um discipulado para Jesus. Jesus falou assim: não é chegada a minha hora, João capítulo 2. E Maria falou para ele assim: se não for agora, quando será? Às vezes a gente precisa dar um impulso em algumas pessoas, dizendo: vai, é agora, pega pela mão, arrasta. Você imagina a dificuldade que o anjo teve para tirar Ló e sua família de Sodoma, ao ponto de o texto ser bem expositivo para a gente, e dizer que o anjo pegou na mão dos familiares de Ló, e tiraram ele de lá. O anjo pegou na mão e arrastou. Quando ele disse que pegou na mão, eu entendo que foi na força bruta mesmo. A gente sempre fala assim: poxa, né, por força de violência, calma meia hora. Mas a gente vê as pessoas com tanto perigo de ser consumidas em Sodoma e Gomorra, que às vezes se a gente não der um pescoção, né, gospel, né, se a gente não puxar pela mão, não arrastar, ninguém nunca vai vir. Então
tem algumas coisas que a gente tem que ter uma leitura do nível da pessoa. Se você vê que a pessoa é molenga, só funciona no empurrão, empurra ela mesmo com força. Ok, pessoal? Olha para quem está do seu lado e vê se é no amor ou na dor. Quem tem uma mãe aqui, ou quem teve a mãe, sabe que a mãe pegava a Havaiana e falava assim, ó, como é que é? A Havaiana na mão, mas a conversa era doce, mas o que estava na mão era salgado, né? Eu já falei para vocês da vara de goiaba, né? Lá em casa cantava vara de goiaba, né? Aí vai fazer ou não vai? A vara na mão. Claro que eu vou, mãe. Quem falou que não? Né? Já estou até indo, fui. E hoje eu quero trazer para vocês aqui o complemento dessa palavra, tirando um proveito de uma palavra. E hoje eu quero falar, papagaio até fala, falar até papagaio fala, mas quero trazer para vocês o contexto da vinha. Porque esses dois irmãos foram convidados a trabalhar numa vinha. Vamos lá, por favor. Mateus capítulo 21 e o verso 28, por favor. Há jogos de futebol hoje, peço encarecidamente que ninguém desconecte o culto. Eu acabei de estar lá em cima agora e fiz um vídeo em todas as telas, onde a igreja é repleta de câmera. Aí peguei A, B e C, o louvor aqui, sabe, entoando e a glória sendo dada para Deus, os irmãos cantando e um monte de gente batendo papo em tudo quanto é lugar da igreja. É impressionante. A gente corre risco de isso ser disfarçado agora. Você está sentado, prestando atenção na palavra, mas desconectado com outra informação. Não faça isso não, irmão. O dia que você tiver de ficar com essas informações externas, fique junto com elas. Se é para oferecer um culto a Deus, ofereça de verdade, né? Eu acho que qualquer isso é enganar a si mesmo. Vamos lá, Mateus 21, 28. Estou no amor, viu? Ana, o que acham disso? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: filho, vá trabalhar no meu vinhedo hoje. Verso 29 e até o 31, por favor. O filho respondeu: eu não vou. Mas depois ele pensou, mudou de ideia e foi, né? Verso 30. Então o pai disse ao outro filho: vá você. E ele respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas ele não foi. A pergunta de Jesus foi lógica: qual dos dois obedeceu o pai? Ele respondeu: o primeiro. Então Jesus explicou: eu lhe digo a verdade, que os cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Bom, fazendo aqui a introdução do último culto, os cobradores de impostos e prostitutas eram a raça mais odiada pelos judeus. E Jesus está dizendo que os cobradores de impostos e as prostitutas, que os judeus dizem ser impuros, né, ilícitos, Jesus está dizendo que eles irão entrar no reino dos céus mais à frente do que aqueles que disseram que eram santo, puro, que mereciam o reino dos céus. E essa parábola se aplica muito, literalmente, ela já é muito explicada aos judeus, né, em que oraram tanto pelo Messias, pelo reino vindouro, e quando o reino chegou, eles não aceitaram. E aqueles que nunca quiseram nada, quando conheceram a verdade, logo se atentaram na verdade e seguiram a verdade. Mas uma palavra que me destaca a trabalhar nessa noite com os irmãos, que seja um bom culto para todos nós, é o assunto que está bem claro no verso 28. O André Godoy, por favor. O assunto que está no verso 28, que linha? Vinhedo. Vinhedo também é traduzido como vinha. Vinha quer dizer obra. Vinha quer dizer ministério. Vinha quer dizer, para que o pai chamou esses dois? Chamou para trabalhar na sua vinha, chamou para trabalhar na sua obra, chamou para trabalhar no seu ministério. E aí, acrelando tudo que nós falamos no culto de domingo pela manhã, quem veio, e agora, atraindo agora também a atenção, fazendo analogia, jogando foco para o culto de hoje, por que esses 2 filhos estão sendo chamados? Os 2 foram chamados para trabalhar na obra. E a Bíblia só apresenta esses 2 tipos de filhos. Lembra que eu falei domingo de manhã, quem veio? Não existe aqui esse filho que falou assim, ó, o que eu falo eu faço mesmo. Não, a Bíblia não dá alusão a isso. Ela dá alusão a um que disse que ia e não foi, o que o outro falou que não ia e acabou indo. E agora esses 2 filhos é introduzido na vinha. O que é vinha? É a obra de Deus, é o ministério, é o chamado, é o dom que você recebeu, o dom de falar, o dom de pregar, o dom de cantar, o dom de tocar, o dom de evangelizar, o dom de cuidar, né? O dom de discipular. Todos nós recebemos habilidades, ok? Extraídas do céu. O céu nos habilitou a fazer alguma coisa. E quando nós olhamos esses 2 filhos, a convocação dele era para aquilo que eles foram chamados. Não adianta eu me formar numa faculdade,
E por muitas vezes, isso é o reflexo do mundo espiritual. A pessoa faz uma faculdade, daqui a pouco ela vai trabalhar numa área totalmente diferente daquilo no qual ela se formou. Não que é uma experiência jogada fora, mas era tanto desejo de ela trabalhar naquela área no qual ela se dedicou 4, 5 anos da vida dela, de faculdade, dinheiro, investimento, tempo, recurso, tudo. Mas chega na hora de usufruir, ela não usufrui. A mesma coisa, as pessoas são apaixonadas pela obra. Já viu um novo convertido? O novo convertido é o nosso feridor da noite hoje. O novo convertido, ele chega, ele quer fazer tudo. Ele quer passar o rodo, ele quer passar o pano, ele quer passar a vassoura, ele quer passar o espanador, ele quer estar em todo momento. Ele fala, poxa, hoje não tem nada, hoje para mim é muito Cristo. Então o novo convertido, ele é aquele feridor para a gente, que cara quer fazer tudo. Aí você que é um mais experiente, não estou dizendo um velho convertido, mas alguém mais experiente, você fala, só pode ser um novo convertido. Ou seja, nós ao invés de olhar, sim ou não, fomos chamados. Isso é uma convocação. Até porque se algo que você crê, algo expressivo de fé que você acredita, por exemplo, quem é salvo levanta as mãos, não minta, tá? Se é salvo, você sabe que existe um céu, existe uma salvação. Pastor, eu já tive conversando com um amigo meu e ele disse assim, o céu é mentira. Cara, eu prefiro fazer a verdade acreditando que é uma realidade do que errar a vida inteira e chegar lá a ser surpreendido. Já pensou? O céu é mentira, aí errei a vida inteira, deixei de fazer o que é certo, o que é correto, aí cheguei lá e paguei o preço. Quando eu fui ver, tudo que estava anunciado era verdade e eu não consegui entrar porque eu não acreditei. Então prefiro gastar a vida inteira, ok? Já tenho uma convicção clara. Se eu creio na Bíblia, está claro, entendeu? Mas é melhor gastar a vida inteira, chegar lá e não ser surpreendido. É verdade ou não é, irmãos? Diga assim, todos nós fomos chamados para a vinha. Agora, a vinha tem um dono, tem ou não tem? Vou te mostrar, verso 33 do capítulo 21 aí, verso 33, por favor. Verso 33, olha bem. Agora ouça, outra parábola. O dono de uma propriedade plantou uma vinha. É só você olhar João capítulo 15, ele vai dizer, o pai é o lavrador, o pai é o dono, ou seja, eu sou o lavrador e nós somos os cooperadores. Quando ele vai fazer analogia à árvore, ele vai dizer que o pai é o dono de tudo, e ele é a oliveira, ele é a árvore que dá fruto, e nós somos os galhos que estamos enxertados nele. Então o texto diz, agora ouça uma parábola. O dono da propriedade plantou uma vinha. Então quem plantou o vinhedo? Diga Deus. Quem plantou o ministério? Diga Deus. Quem te chamou para a obra? Diga Deus. Quem tem convicção disso? Vamos responder? Quem tem convicção disso? Quem é o dono da palavra? Quem é o dono da tua vida? Quem é o dono do teu ministério? A gente costuma falar, o meu ministério. Não é emprestado. O ministério é dele. Somos apenas aqui voluntários. Está comigo ou não está? Então de quem é o teu ministério? Então por que você não faz o que ele quer? O ministério é de Deus, a gente vive tendo birra um com o outro e larga o ministério que a gente disse é de Deus. Caramba, que falha, hein? Caiu aí, irmão, a vergonha. Se o ministério é de Deus, por que eu larguei isso e tenho atrito com os homens? Você acabou de falar que o ministério é de quem? Deus. Então ele plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor do tanque de prensa e uma torre para guardar. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou os servos a fim de receber a sua parte da colheita. O que o texto mostra para a gente? Que no lugar que Deus me plantou, Ele quer que eu dê fruto e quer que eu dê retorno para Ele. Não existe um funcionário frutífero. Quem aqui é dono de uma empresa? Quem consegue sustentar, permaneça com a mão erguida. Você que é dono de uma empresa, você que tem funcionários, quem consegue ficar com um funcionário que não dá lucro para a empresa? Alguém fica só para ostentar? Se o funcionário não se paga, ele é o quê? Uma pedra de tropeço para... Está comigo ou não está? Se o funcionário ao menos nem cobre o salário dele, você vai ficar com ele? Aí o reino de Deus tem que te aturar. Deus é obrigado a ficar com uma pessoa improdutiva. Não, mas está ali só ocupando espaço. Você aguenta um funcionário dormindo na loja o dia inteiro, não tem ânimo para nada. Você acha que Deus chamou um trabalhador? Quando ele diz sobre trabalho, ele fala sobre Efésios 6. Efésios 6, no capítulo 6, ele diz assim: vai-te como uma formiga que trabalha para ter o seu mantimento.
A formiga é tida como um inseto, talvez dos mais agitados portanto, que ganhou um destaque na Bíblia. O sábio Salomão destacou por quê? Porque ele não vê as formigas paradas, eles vê elas trabalhando, e a formiga dá ênfase ao reino dos céus. Quando tem um alimento muito pesado que sobrepõe a sua carga máxima de peso, elas ajudam uma ou outra e vão empurrando uma ou outra, elas dividem, elas se unem. Ela diz: a folha não é minha, a folha é nossa. E a Bíblia diz que ela trabalha no verão para ter no inverno, ou seja, a gente é um mero de um cooperador. A gente devemos trabalhar junto para o momento da crise. Uma gota de chuva para a formiga é um oceano. A gente não sabe que mal virá sobre a terra no dia de amanhã, mas se trabalharmos juntos, teremos mantimento, alimento suficiente para o dia mau. Sim ou não? Vê se esse irmão não tem cara de formiga. Agora você entende por que essa cara. Porque ele é trabalhador. Ele é trabalhador. Diga assim: a vinha de Deus, formiga sou eu. Desse jeito, irmãos. Devemos trabalhar de forma cooperada, ok? Então ele vai pedir um resultado. Já pensou? Deus quer que nós acertemos conta com Ele hoje. Quem é que vai oferecer para Deus um saldo negativo? Qual é o saldo negativo? Por exemplo, não quer dizer que o seu nome esteja escrito no livro da vida, que o seu saldo com Deus está positivo. Nome escrito no livro da vida quer dizer o interesse seu próprio. Agora, nome escrito no livro da vida e o nome das obras sendo preenchido significa interesse meu e interesse alheio do reino. A gente não faz parte de um ministério, a gente faz parte de um reino. A gente não faz parte de uma igreja, a gente faz parte de um reino. E o reino tem um rei, e os seus príncipes precisam trabalhar. Está comigo aí, príncipe? Está comigo aí, princesa? Se Deus pedir relatório hoje das obras, talvez você se encontra hoje, por exemplo, a Bíblia diz que Ele deu semente para um, e outro deu 2, e outro deu 5. Talvez você hoje esteja fazendo pouca coisa, e talvez alguém está recebeu muito de Deus, mas não faz nada. Mas eu vou dizer, se você for aquele que recebeu um, mas faz um com perfeição, você está melhor do que muita gente. Porque tem gente se envolvendo em 5, mas não dá conta de 2. O que Deus quer? Deus não quer a quantidade, Deus quer a perfeição no que você faz. Você precisa ser o melhor. A vida vai te cobrar isso. Na faculdade você precisa ser o melhor, na escola você precisa ser o melhor, irmão. Na empresa você precisa ser o melhor, na sociedade hoje você precisa ser o melhor cidadão. No ministério que você faz, você precisa ser o melhor. E para você ser o melhor, você vai ter que deparar com muito erro de outras pessoas. Você vai ter que ir ao ponto de se irritar. Olha como é que a Bíblia diz sobre o primeiro amor. Em Apocalipse, no capítulo 1, ela diz: eu tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Aí ele vai continuando e vai dizendo assim, eu sei que você não tolera os maus. Ou seja, alguém perdeu a chama do que fazia porque olhou para alguém que não fazia. Como é que a gente perde a chama da obra? Como é que a gente deixa de trabalhar na vinha? Porque alguém da vinha vai se aborrecendo. Alguém da vinha vai entristecendo. Você fala, não tem jeito, aqui ninguém dá nada. Quantos, irmão, não sei se você sabe, você é daqueles que usufrui do ambiente, parabéns para você. Mas toda terça e sábado tem limpeza na igreja. A limpeza é dividida pelas células. As pessoas gastam Uber, gastam passagem, dividem recurso para vir aqui e limpar. Uma igreja desse tamanho, nem se a gente colocar uma equipe de pessoas de limpeza, dará conta. Aí a célula divide, aí você vem para cá, só usufrui, sem problema, continue ainda, até que tua hora chegue. Você não já chegou, né? Eu vou, mas nunca vai. Alguém da limpeza aí sente falta de algum discípulo da sua célula? Porque a escala da limpeza é uma vez, acho que é a cada 2, 3 meses. É isso, pessoal? 3 meses. O cara que cumpriu uma escala agora, na terça-feira, ele vem só daqui a 3 meses, ainda tem discípulo da célula que falta. Eu vou, mas não foi. Falar até papagaio fala. Olha como é que a gente é falho no trabalho. Vinha. Você sabe que essa escala desse livro, as coisas que a gente coloca aqui não é terrena, é espiritual. Aí chegar lá em cima e Deus vai falar assim para ele: meu filho, naquele dia da escala da sua cela, levou um faldão aqui. Pastor, mas eu vou ser expulso do céu? Não, você vai entrar no céu. Só que tem um negócio chamado galardão, irmãos. Você não vai receber esse negócio não, irmão. Galardão é segundo aquilo que você produz. Galardão é recompensa. Galardão é para quem tem título, nós pega na vassoura, irmão. Galardão é para quem tem recurso, mas ainda é servo no reino de Deus, irmãos.
Galardão é para aqueles que não se omitem, nem o cargo mais alto, nem o maior recurso que ele tem, nem o lugar onde mora, tira ele das coisas simples. Afinal de contas, as coisas simples sempre tornam a gente mais puro, mais singular e um a todos. Está comigo aí, não? Diga assim: Deus é o dono da vinha. Pode falar, irmão, está suavão hoje. Fala: Deus é o dono da vinha. Estou do lado de um formigueiro. Aleluia. Eu acho engraçado a colocação de um cara chamado, meus irmãos, Nabote. Repete comigo: Nabote. Esse cara deixa uma lição para a gente absurda, porque o cara paga com a própria vida para defender aquilo que deram na mão dele. Primeiro, o que nós estamos fazendo aqui é usufruir de uma herança. Repete comigo: essa igreja é herança de uma cruz, há 2000 anos atrás. Quem concorda com isso? Se Cristo não tivesse morrido, não estaríamos aqui. Estaríamos pregando o quê? Pregar apóstolo Paulo, irmão? O apóstolo Paulo também pregou Cristo. Não, se Cristo não tivesse morrido, a gente pregaria Daniel. Daniel não me salvou. Daniel se salvou. Vou pregar o Salvador, meu irmão. Vou pregar aquele que fez a obra completa. É ou não é? Então preste atenção. 1 Reis, capítulo 21, verso 1 ao 3. 1 Reis 21, verso 1 ao 3. Assim diz: naquela época, um homem chamado Nabote de Jezreel possuía um vinhedo que ficava ao lado do seu palácio de Acabe, rei de Samaria. Nesse exato momento, Acabe está casado com Jezabel, e Acabe é dono de rei de todo Israel, e Samaria também, como anunciado aqui. E de repente tem um homem simples, singular, mas aquilo que ele tem para ele é de grande valia. Ou seja, Acabe é dono de tudo, mas ele é dono de uma vinha. E talvez ele tenha mais preciosidade pela vinha que ele tem do que Acabe tem pelo reino todo. E esse homem chamado Nabote, ele atrai os olhos de Acabe, porque a vinha dele ficava justamente do lado do palácio de Acabe. O próximo versículo vai nos dizer, verso 2: certo dia, Acabe disse a Nabote: como a sua vinha fica tão próximo da minha, ao lado do meu palácio, quero comprá-la para fazer uma horta, em troca darei a você uma videira melhor. Ou se preferir, pagarei o valor em dinheiro. Você imagina, um rei chega para você e diz para você que aquilo que você tem engoda e alegra os olhos dele, e faz o convite para você. E o convite não é nada menos não, tá, irmãos? É dizer assim: quanto vale? Ou seja, o que você pediu eu estou disposto a pagar. Se você não quiser vender, escolhe qualquer propriedade de Israel que eu lhe dou. Mas o Nabote, ele recebeu de herança essa vinha. O pai dele que deixou para ele. Tem gente que está perdendo a memória do pai, irmão, na obra. Tem gente que está fazendo apenas obra para homens, irmãos. Nabote, ele tinha a memória do pai, porque ele disse que a vinha é herança. Então quem deixou para ele? Pai. Quem te deu o teu ministério? Quem criou essa igreja? Quem criou o trabalho que você faz? Você é filho de quem? E você trabalha para quem? Você tem que estar disposto a morrer pelo aquilo que você acredita. Tem que estar disposto a morrer pelo aquilo que você foi chamado para fazer. Porque o que mais vai aparecer é Acabe e Jezabel para querer trocar, negociar com você, te chatear com você, cobiçar a você. E a história desse cara é diferente da sua, porque a sua é o seguinte: não quero mais, pronto, acabou. Ele não tinha opção. Ele foi incisivo e falou assim: não troco. Veja bem, verso 3: Nabote, porém, respondeu: Deus me livre, ou o Senhor me livre, que eu entregue a herança que recebi dos meus antepassados. Você tem memória efetiva? Boa. Levanta a mão se você tem. Quem te tirou do mundo? Quem te plantou na casa dele? Por que você não morre por essa causa? O Acabe, ele chega a dizer assim: o Senhor me livre, que eu lance fora a confiança daqueles que me deram essa herança. Dá-se a entender que é uma herança familiar, uma coisa paterna, em que veio e ninguém falhou antes dele. Ele falou: na minha vez eu vou falhar? Não. Na minha vez eu vou entregar? Não vou. E a gente vê, meu irmão, Jezabel e Acabe diariamente querendo destruir a sua obra, querendo infiltrar na sua vida, querendo azedar o teu ministério. Sabe o que esse cara vai enfrentar? Resistência e oposição perante a maior autoridade bíblica desses tempos. Um dia esse cara me chega em casa, Acabe, casado com Jezabel,
Ele chega em casa abatido, apático, e de repente a sua esposa percebe um semblante meio caído, e ela vai e pergunta para ele assim: o que está acontecendo? Ele falou assim: não, nada não. Ela: fala para mim, sou tua esposa. E ele soltou o vômito, né? A ânsia dele para Jezabel. Jezabel vai pegar 2 homens malfeitores, maldizentes, e vai botar que esses homens falem mal de Nabote, ao ponto de dizer que Nabote está blasfemando contra Deus e contra o rei. Esses homens foram pagos para dizimar. A palavra dizimar é destruir, tá? Dizimar a vida de Nabote. E eles sentam em frente à vinha de Nabote e começam a apontar: esse homem está blasfemando contra Deus, esse homem está blasfemando contra o rei. Sabe o que aconteceu? Um monte de pessoas cercaram. Nabote foi tirado da vinha dele, arrastado da vinha dele, colocado em frente à casa dele e pedrejado até a morte. Irmão, obra de Deus requer sangramento, irmãos. Nada é fácil. Suor já não existe mais na obra de Deus. É sangue. Você foi salvo com o quê? Com suor ou com sangue? Então sangue por sangue. Sangue por sangue. O que eu digo a obra de Deus? Não é que você vai fazer sangrando. Eu estou dizendo que não é para arredar a mão. Não é para abrir mão de nada, irmãos. A pessoa, se nós lemos na Bíblia aqui agora, ele estava lá em cima, aí antes de gritar o está consumado, ele fala: mentira, vou desistir. Você teria esse cara como o teu Senhor, o teu Salvador? Jesus seria uma espécie de super-herói para você? Alguém no qual você tem exemplo? Por que a gente tem exemplo como Jesus? Porque ele cumpriu. Você acha que o céu não espera isso da gente? Que a gente cumpra aquilo que o céu colocou para a gente? O céu também espera a conclusão das obras no qual a gente está fazendo. Diga aqui que somente a morte, está muito fraco, diga que somente a morte me tire da sua presença. Que somente a morte me tire da tua obra. Já viu aquela coisa assim, ex-obreiro? Ontem eu estava na academia e um rapaz, um personal, ele estava dizendo assim, ele vê a nossa conversa, ele fala assim: eu estou afastado, eu já fui levita. Aí o outro personal falou assim: você não foi levita, você é levado. Falei: cara, que bacana, né? Que bacana no sentido, né? Palavra assim, bem rápida, trocada. Não tem como. Você imagina alguém que conheceu a Deus? Você imagina alguém que foi iluminado, abrilhantado com a palavra da salvação, deixar de trabalhar para aquilo que na verdade é real? O que mais vai aparecer, diga para a pessoa que está linda do seu lado, diga para ela assim: o que mais vai aparecer para você? Olhe para um lado e diga Jezabel. Olhe para o outro lado e diga Acabe. O que você quer dizer de 2 lados, pastor? A Jezabel é aquela que vai querer te matar, e o Acabe é aquele que vai querer iniciar uma proposta de troca com você. Mas a todo momento o Nabote está com os olhos fixados aonde? No rei. Se você discorrer a história, senão fica muito longa, tem mais assuntos, você vai ver que esse cara morre pelo aquilo que ele crê. Você está disposto? Você olha as páginas na televisão, você olha as páginas na internet, você vê em países perseguidos, as pessoas sendo perseguidas, sendo arrastadas pelo evangelho que a gente é opcional. Eu recebi mensagem hoje, pelo menos 4 mensagens hoje: pastor, não estou muito bem, não vou para a igreja hoje não. Opcional. Mas na hora que orar a Deus, Deus vai dizer assim: deixa eu ver se hoje eu estou afim. Está apontando para quem? O Beto está apontando para tu, Beto, aqui, ó. Agora, eu não tenho opção. Eu não estou nos meus melhores dias de saúde hoje, mas estou aqui. Não é opcional servir a Deus. Não é quando eu estou tudo bem. Meu irmão, se a conta fecha, está tudo pago, tudo está empurrando. Agora, se o salário não dá, se a saúde não está aquela coisa toda, se você não está no dia legal, crises família, crises finança, crises em qualquer área da sua vida, e está servindo a Deus, irmão, meu Deus do céu, dor de cabeça tira a gente do culto. Mas é engraçado que dor de cabeça você tolera um patrão, porque o patrão vai te dar um salário e você não acredita no salário espiritual. Dor de cabeça, você vai para o shopping, vai ou não vai? Uma viagem do teu sonho, estou com dor de cabeça, cancela a viagem. Duvido que você faz isso.
Está comigo aí, não? Isso é para você ver o nível como a gente trata Deus. Eu acho que a gente não conhece Ele. Não conhecemos a Ele. Diga assim, falar até papagaio fala. O que a gente aprende com Nabote? Cuidar, zelar e doar tudo que você tem. Tudo que você tem. Nabote, ele disse com outras palavras: não dou, não troco e não vendo, só se me matar. Já viu aquela frase antiga? Só se passar por cima de mim. Quem já ouviu essa frase? Foi Nabote. Tem gente que não precisa nem passar, só dá um peteleco já sai. O evangelho fraquinho, mano. Fraquinho demais. Ô, gente, se vier uma perseguição no Brasil, meu irmão, a gente vai descobrir que só tem 5% de crente. E isso é colocando 100%. Se vier uma perseguição, a gente vai descobrir que muitas pessoas só estavam com falta de tempo, de outra coisa, de ocupação, e vinham para a igreja. Estão muito mal, viu? Está comigo ou não está? Tinha que estar com Jesus. Lucas 14, verso 16, por favor. Jesus respondeu a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou os seus servos dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Olha só, o que a gente vê de errado no que a gente vai acabar de ler agora? Na minha opinião, nada. Tudo lícito, tudo honroso, tudo honesto. Ele preparou um grande banquete. Lembra que eu falei que vai ter o acerto de conta do último dia? O resultado daquilo que você fez tem que apresentar a ele. Chegou esse dia. Aí ele mandou muitos convites. Aí foi diante do primeiro, no verso 18, diz assim: dê toda atenção agora, que isso aqui é o fundamento para a nossa palavra de hoje. Mas todos eles deram o quê? Todos eles deram o quê? Mais uma vez, todos eles deram desculpas. Só o pessoal de cima, todos eles deram desculpas. Só o pessoal de baixo, todos eles deram desculpas. Deixa eu ver quem está mais sincronizado na mensagem. As mulheres, todos eles deram desculpa. Só os homens, todas elas deram desculpa. Só os intercessores da casa do Senhor, todos eles deram desculpas. Só os pastores, todos eles deram desculpa. Então todo mundo está ciente do que acabou de ler. E olha que eu rodei na igreja toda. Agora esse primeiro cabra aqui, desculpa, que foi solucionado, o texto vai dizer que todos eles deram desculpa. Um deles disse assim: acabei de comprar um campo, preciso inspecioná-lo, peço-me que me desculpe. Ou seja, dá-se a entender que esses três que nós iremos ler aqui agora, já vou ler os outros dois para você entender tudo. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois, quero experimentá-la, sinto muito. O outro disse, acabei de me casar e não posso ir. Bom, um ele compra junta de boi, um ele amplia a sua fazenda, e outro acaba de resolver a sua vida sentimental. O que esse texto mostra pra gente? Que todos estavam ocupados. Não era com roubo, não era com bar, não era com coisas lícitas. Todos eles estavam ocupados com coisas normais da vida. Quem não quer comprar um campo? Nesse tempo aqui era campo. Quem não quer comprar uma casa? E assim que você comprar, você vai fazer o quê? Vai usufruir. Quem não quer ampliar o seu negócio? Por exemplo, hoje Deus vai dar um poder efetivo de você ampliar 100 vezes mais o teu estoque. Quem está solteiro, por favor? Hoje, Deus... Os solteiros, levante a mão, por favor. Levanta a mão, solteirinho, vai, levanta a mão lá em cima, vai lá. Com todo carinho, solteirinhos, levanta a mão. Hoje você vai dizer assim: acabei de casar, não posso ir. O que esse texto mostra pra gente? Que até coisas lícitas pode nos tirar do convite. Qual o problema que tem de você crescer de uma forma exponencial na sua empresa? Nenhuma. Qual o problema que tem de você crescer no teu ramo, ou seja, no caso dele, na herdade, né?
nos hectares, né? Na metragem das suas terras, no caso seu, do teu investimento. Qual o problema disso? Qual o problema que tem de você estar solteira a vida inteira, poxa, e estar orando por alguém, quer casar com alguém e essa pessoa chegar na sua vida? Qual o problema disso? São tudo coisas lícitas, aprovadas. Em momento nenhum o texto faz repudio ao que eles conseguiram, mas o texto mostra claramente que aquilo que eu consigo pode me atrapalhar do meu grande convite. Até para o reino, coisas lícitas às vezes tem que ser ilícitas para a gente, tem que ser meio ignorante falar, isso eu posso, mas me atrapalha, eu não quero. Se não for radical, a gente vai perder a essência do convite. Porque o convite, meu irmão, tem que estar disponível para Ele. Já pensou? Deus preparou algo para você, alguém para a sua vida. Cadê os solteiros? Levanta a mão, por favor. Deus preparou alguém para a sua vida, mas se você estiver com a pessoa errada, eu não estou falando de alguém que casou. Falando, se você estiver orando por alguém errado, e aquele certo nunca vai chegar, porque a tua ocupação está sendo... Diga, vinha, trabalho, vinha, trabalho, disponibilidade. Ele diz, acabei de comprar, não posso me ausentar. Irmãos, é muito natural isso aqui, Edson. A gente vai trazer cor nisso aqui agora. Quantas pessoas, irmãos, vieram aqui pedir alguma coisa e receberam, e Deus deu, Cristiano. Mas agora deve estar faltando o culto, porque a ocupação que pediu está sendo maior do que o lugar que lhe ofereceu. Quantas pessoas vieram pedir a Deus, Senhor, a verdade me faz, etc e tal. Deus fez, mas na verdade agora se ocupam. Existe uma engrenagem. O que é engrenagem, meu irmão? Você monta um império, aí depois você não consegue largar. Você não tira os olhos, porque ele vai te consumindo, ao ponto de você perder a essência e o lugar que te prometeu. E pior, aquele que lhe concedeu a promessa já é em segundo plano na sua vida. E o texto mostra isso, não mente para a gente. Então o primeiro falou o quê? O primeiro ele disse assim, presta atenção, acabei de comprar um campo e preciso inspecionar. Ou seja, em outras palavras, quero usufruir. Afinal de contas, o trabalhador é digno do seu carro, é digno da sua viagem, é digno do seu salário. Sim, mas se tiver o convite, essas coisas são supérfluas da minha vida. Se eu tiver um compromisso, eu já falei sobre casa de praia, irmãos. Parece que é umas coisas que vêm de onda, de moda, né, dona Nádia? Casa de praia, o cara sustenta uma luz que não usa, o cara sustenta um IPTU, o cara sustenta um condomínio, o cara sustenta um caseiro para guardar. Se ele pegar em 12 meses o que ele economiza com aquele gasto necessário, que quem não usa ele, quem usa são os familiares e amigos. Se ele pegar esses 12 meses daquela custa daquela casa de praia, ele viaja para um resort mais do que usufruir a casa dele. Ele escolhe o lugar que ele quer viajar. Então o texto diz pra gente que esse cara aqui conseguiu alguma coisa. E essa coisa que conseguiu, consumiu ele ao ponto de ocupar. E ele lança uma desculpa, eu não posso ir. Então, meu irmão, acredito que esse cara que veio pedir essa herdade aqui, essa herança, essa bênção aqui financeira, ou essa bênção matrimonial aqui, ou uma bênção, na verdade, de consumo, uma bênção financeira, em que lhe deu o prazer de ele comprar um campo, esse cara que ele não pensou se ele ia dar conta disso quando ele tivesse isso tudo na mão. O que a gente aprende nessa lição? Devemos pedir algo que a gente consiga ter domínio, nada que fuja do nosso domínio. Esse dia recebi uma mensagem linda demais, linda, não quero colocar nome aqui. Eu estava conversando com um casal e o casal falou assim para mim, pastor, poxa, vejo muito a parte assim, empresarial contigo, tal experiência. Eu falei, vamos trocar a experiência. E conversando, ele falou, eu tenho X para investir. A minha intenção é investir em outro município, para outro lugar. Eu já olhei e falei assim, pô, recém-convertido, chegou agora. Logo falei assim, não é o inimigo ele, tá? Mas viu que estava por detrás, impulsionando. Falei, vejo o sinal do dedinho do inimigo aí. Porque o faraó, ele sempre vai querer te dar mais trabalho para você não usufruir da libertação. Quando Moisés disse assim, Deus quer libertar o povo, o que o faraó fez? Deu mais trabalho para o povo. Mas a gente não enxerga isso, porque na nossa vez, se tem trabalho, tem recurso. Se está dinheiro entrando, a gente vai chamar bênção. A gente vai dizer que é bênção. Ai, Deus está me honrando, Deus está te honrando, e o convite está sendo feito? E o convite está sendo prestado? Deus está te honrando, a bênção de Deus, Provérbios 10, 22, diz que a bênção de Deus traz riqueza e não acrescenta dor.
Talvez não traz dor para você, mas traz dolo, porque a sua ausência na obra deixa pesado para outro. Aí eu falei para esse casal assim, vejam bem, quantos que vocês querem investir tanto? Aí eu olhei e falei, o que vocês têm? Aí falei para eles assim, o que vocês têm? Se você pegar isso que é investir em outro lugar, se você investir na empresa de vocês, vocês vão ter mais faturamento do que outro lugar, porque outro lugar pode ser apenas assim, consegui outra igreja, consegui outra empresa, mas a outra empresa você não vai estar lá 100%. Então se você tem potencial de crescer onde você está, faça. Afinal de contas existe um ditado muito qualificado a ser deixado nesta noite hoje: o que engorda o boi, é o quê? O olho do dono. Você pode ter 10 lojas, a melhor loja vai ser a que você fica. Ninguém vai ser igual a você. É você. É você que chega mais cedo, é você que sai mais tarde, é você que vê. Irmão, cansava de chegar na loja, tem um negócio. Quem já comprou marca-página em loja? Marca-página, aquele de Bíblia. Marca-página de Bíblia, vendia pra caramba. Chegava na loja, marca-página jogada assim no estoque, em qualquer lugar. Eu sabia que eu comprava. Me custava 7 centavos cada um. Mas para o funcionário não tem valor. Eu ia lá e pegava eles, catava, limpava e colocava no lugar. Somente o dono faz essas coisas. Para o funcionário é tudo descartável, você está entendendo? Então se você ainda não atingiu o teu potencial máximo no que você faz, gaste energia nisso, não olhe outras coisas. Afinal de contas, você precisa colocar a mão, e muita gente colocando a mão, mas não colocou no coração. Sabe por que muitas coisas na sua vida não rompem? Porque você não se entrega por inteiro. A gente é muito especialista em acreditar no projeto dos outros, e agora está aí coach, dando lição para todo mundo. Pessoas que nunca foram, estão querendo apontar o caminho para você, meu irmão. Você gasta para ouvir palestra que o altar está te falando de graça. Você paga para um coach da vida para te dar uma lição de empresariado, de palestra, o que vai fazer, Aqui é uma lição de hoje. Gasta o 100% naquilo que você coloca a mão, coloca o seu coração também. Alguém pode dizer amém? Agora presta atenção, o outro disse no verso 9: acabei de comprar 5 juntas de boi, quero inspecionar. Um e o outro é muito parecido, porque o outro quer inspecionar. A palavra inspecionar acima quer dizer assim: se eu não tiver, não vai dar certo. E a palavra de baixo quer dizer assim: preciso usufruir. Porque agora ele conseguiu as juntas de boi, ele quer usufruir, ele quer tomar o leitinho do boi, ele quer ver o bezerrinho nascer. Então cuidado para aquilo que você vai pedir, não tirar daquilo que Deus tem para você. Está comigo ou não está? O que adianta receber a bênção, daqui a um mês não vai te ter mais? Era só isso. Joga no bicho, irmão. Você viu o que mais estão oferecendo para vocês aí é bet hoje? Bet. E está pegando um monte de crente, irmão. Um monte de crente fazendo betzinha. Vai, irmão. A tua bet vai dar diabetes, irmão. Mas acreditar na palavra de Deus é o caminho mais longo para você, não é? Mas é o mais verdadeiro. É o mais duradouro. A Bíblia dá tanto poder à palavra, ela diz que ela é viva e é eficaz. Sabe o que a palavra eficaz quer dizer? Ela é suficiente. Ela é suficiente. Diga assim: eu creio nas Escrituras. Agora presta atenção em outra coisa. Vamos mexer um pouquinho aqui no solteiro, por favor. Ainda outro disse: acabei de casar e não posso ir. Meu irmão, desculpa, perdão, é minha opinião. Pode contradizer o que você pensar aí. Mas irmão, sabe, se Deus não fizer parte do meu casamento, eu não casei. Eu apenas me juntei. Presta atenção uma coisa. Texto simples do Antigo Testamento. Gênesis capítulo 1, 2 e 3 antes do pecado. Deus criou o homem. Estava lá com um biluzão para fora. Estava ou não estava? E a Eva estava lá com um peitão para fora. Estava ou não estava? Alguém falou assim: o teu negócio aí. A irmã até baixou a cabeça e falou: esse pastor não sabe o que fala. Eu estou apenas lendo o que a Bíblia está falando ali. Eles estavam nus. Apenas estou dizendo que uma pessoa nua está aparecendo as suas negocinhos. Está vendo como que a nossa mente ela é totalmente maldosa? Adão estava lá nuzão, estava ou não estava? E Eva estava lá nuzona, estava ou não estava? Só que o texto diz que eles estavam nus e não percebiam. Explica isso. O que a gente aprende com essa lição? Tem gente casando, mas escondendo a intimidade de Deus. Escondendo a intimidade de Deus. Eles estavam nus e não percebiam que estavam nus. Mas no momento que a serpente entra no meio do casal, um se esconde do outro e eles mesmos ficam preocupados. E pegaram uma folha de árvore e tamparam aquilo que não tinha problema.
Qual a lição que a gente tira desse terceiro episódio aqui? Acabei de casar. Se Deus te der uma pessoa e você deixar de fazer aquilo que Deus te mandou, essa pessoa quem te deu, na verdade eu falei, se Deus te der, você acha que foi Deus que te deu, mas na verdade foi você que escolheu. Deus não une pessoas. Deus não vai colocar ninguém para você, para te tirar da igreja. Deus não vai colocar ninguém do teu lado para te tirar da obra. Deus vai colocar alguém para abraçar o teu ministério e ser um contigo. Afinal de contas, a palavra mulher significa adjuntora, ou seja, aquela que ajuda, aquela que auxilia, e pode ser o homem também. Então Deus não vai colocar um peso, Deus vai colocar um leme, alguém para soprar na sua direção e falar, vamos embora, eu sou contigo. Está comigo aí, não? Então dá um aplauso ao Senhor aí, se você pode. Essa parte sentimental é uma parte muito importante, tá? Porque a parte sentimental faz naufragar em todas as outras áreas. Não tem como você caminhar com alguém no empresariado se a pessoa não é compatível com você. Não tem como você escolher a excelência de entrar no ministério se a pessoa questiona tudo está cansada, tudo não dá, tudo tem questionamento antes da obra, não dá. Então cuidado, porque o texto diz que esse cara, ele casou, acabei de casar, mas esqueceu, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas? Então cuidado, galera que está solteira, para algum faraó não te roubar de Deus. Ou os homens também. Tem gente que casa e se esconde, acabou. Eu conheço pessoalmente na igreja pessoas que casaram e sumiram da igreja, até ver ela, mas não vê mais efetiva, mais entregue. Pastor, porque você está errando a Bíblia. Está escrito lá em Coríntios capítulo 7 que os solteiros agora cuidam das coisas do Senhor, mas os casados cuidam do seu lar. Irmão, peraí, está confundindo tudo. Cuidar do lar é cumprir as obrigações do lar, mas não quer dizer cuidar do lar não se abdicar da obra de Deus. Afinal de contas, o que acabamos de ler aqui agora foi que alguém, porque casou, e acredito que casou mal, se abdicou e deu não para o Senhor. Agora quem casa bem, quantos casais a gente já viu voando, decolando, meu irmão? Quantos casais dão a mão um para o outro? Não existe o meu ministério, o casal fala, é o nosso ministério, é a nossa chamada. Se eles compactuam do mesmo ministério ou não, eles estão sempre juntos, lado a lado um com o outro, e isso é fabuloso. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Então quando eles estão em acordo, não existe. A Bíblia diz, é melhor serem dois do que um. Quando isso acontece? Eclesiastes capítulo 4. É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro coloca de pé. Quantas vezes, meu irmão? Lá em casa, um às vezes não está bem em questão de saúde, o outro vai fazer para cobrir o outro. Mas agora existe casal que é o seguinte, um adoece, o outro fica do lado e pensa que é enfermeira. Você é médico agora? Você é médico agora? A gente precisa ser mais sério naquilo que a gente fala do espiritual, irmãos. Mais sério. Porque alguém da casa tem que buscar, irmãos. Alguém da casa. Um adoece, o outro não vai buscar. Se cuidar, tudo bem, mas fica lá com o controle remoto na televisão e nem dá atenção quem está no quarto com o paciente. Então olha o risco que a gente tem de querer agregar coisas para a gente que tire daquilo no qual você sempre sonhou. Você tem noção como que é? Olha o Léo ali em cima, como que é para fazer parte do Ministério de Louvor? Você leva quase um ano em teste para entrar para o Ministério de Louvor. Aí você entra, mas você pode perder na semana seguinte. Ocupações erradas. Irmão, não fica olhando para mim com cara de coruja não, porque tudo que está sendo recebido aqui são coisas listas. Todo solteiro quer casar, não é, Camila? Entendeu? Todo empresário quer crescer, quer ou não quer? Todo mundo quer engordar os seus bens, sim. Mas o que chama atenção para a gente é que a gente não pode, em meio aos anos, aquilo que a gente acumular na nossa vida, perder a essência no qual nós somos chamados, irmãos. Dá um glória a Deus aí, se você pode, por favor. Quando a gente olha isso, a gente faz uma comparação, as prostitutas, no verso 21 do Mateus 20, no verso 31 do Mateus 21, as prostitutas e até as prostitutas e quem? Os publicanos entrarão no reino dos céus na nossa frente. Se a gente deixar. Porque, irmão, pega alguém que está banhado no pecado. Você fala com essa pessoa, vamos orar, ela até chora. Agora pega alguém envolvido em muito trabalho, ora aí que eu estou correndo, entendeu? Então a gente tem que tomar mais atenção, cuidado um pouquinho.
Porque nesse ambiente que você está, chamado Rehobote, é um ambiente muito profético. Você entra desempregado e no mesmo dia Deus abre uma porta para você. É um ambiente muito profético. Aqui as palavras mexem muito com você. Ela mexe com o espiritual, mexe com o teu intelecto. Então é arriscado você chegar aqui, sabe, uma pessoa sem identidade. Uma identidade é lhe dada, mas aí você tem que ter comportamentos para aquilo que vai ser anunciado para você e para aquilo que vai se abrir a você, as oportunidades que darão para você lá fora, para você não perder o que está aqui dentro. O salmista ele vai dizer assim: mas vale um dia nos teus atos do que 1000 lá fora. Sabe o que é isso, irmão? 1 por 1000, irmão. O cara está dizendo tudo aquilo que ele viveu lá fora. Quando ele chega aqui é o melhor tempo da vida dele. Então não deixe que as riquezas te seguem. Prospere, irmão. Diga para o irmão do seu lado: pode prosperar. Os solteiros, diga: pode casar. Cresça, irmão. Olha aqui, ó, o pardal encontrou, a andorinha encontrou, e eu encontrei os seus. Quem já viu a viração do dia? 5h30, 5h40. Aquela fusão entre o dia claro e a noite chegando. Já reparou que por esse horário os passarinhos começam a retornar para os seus ninhos? Eles voaram o dia inteiro, irmãos. Deram um voo rasante, irmão. Foram em lugares, pousaram em árvores, beberam água, em todos os lugares. Mas no final do dia eles sabem o lugar deles. Eles sabem que eles precisam voltar para o seu ninho. Você está entendendo? É a mesma coisa você, irmão. Vai crescer, vai viajar, vai prosperar, mas não esqueça o endereço do teu altar, irmãos. Não esqueça o lugar do teu ninho, irmãos. Trabalha o dia inteiro, sabe, exaustivo, cansativo, mas se alegra quando chega a hora aonde a trombeta é tocada, irmãos. A hora que é o sino de cultuar a Deus, você começa a voar para o teu lugar de volta. Começa a chegar para o teu ninho de volta. O pardal encontrou casa, a andorinha também retornou aos seus ninhos. E nós que estamos aqui nessa noite, estamos diante do altar do Senhor. Alguém pode reagir nessa noite aí, meu irmão? Vejam bem, mas apenas algum versículo aqui, verso 21 de Lucas ainda, 14, 21. O servo voltou e informou o seu senhor que tinha dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas, pelos becos, lá na vila, lá em Camará, na Keynes, Vintém, 77, tudo está escrito aqui, tá ou não está? Vai depressa pelas ruas, pelos becos da cidade, convide os pobres, aleijados, e cego e manco. Olha Deus falando com a gente. Tem gente desprovida de tanto recurso que a gente tem, e tem mais vontade de buscar do que a gente. Se o convite for feito, aceita. Faz um paralelo, olha só, fala assim: aleijado, pobre, cego e manco. Mas acima é o que? Alguém estava ocupado com o quê? Com uma herdade, com uma junta de boi, com um casamento. Se tem casamento, tem festa, tem noite de núpcias, você tem tudo. É legal? Então alguém desprovido de recurso parece que está mais perto do reino do que a gente que está com recurso. Não que o aleijado, o cego, o manco não possa entrar no reino dos céus, mas o texto está fazendo uma comparação entre esse que tem total credibilidade para dizer: eu não vou porque eu sou pobre, eu não vou porque eu não ando. O texto está pegando pessoas talvez que têm as suas deficiências para comparar com a gente que tem sido abençoado, que está respirando. Talvez tenha alguém me olhando na internet que tem gente no hospital querendo ganhar alta para cultuar, e tem gente em casa bem de saúde que não vem. Quantas vezes, irmão, eu me lembro que no início do nosso casamento passamos por uma dificuldade e a gente tinha um carro zero, um carro novo na garagem, e não tinha dinheiro para gasolina para esse carro. Sabe como é que eu e ela fomos para o culto várias vezes? Caló e Ceci. E ela sentada igual a assembleana, né? De lado. Já sentou de ladinho? Lá que foi criado esse louvor, sentar de ladinho. Ela sentando de ladinho assim, eu levando. E ela, né, assim, a varoa lá do lado lá. Diversas vezes. E as pessoas perguntavam às vezes, quando a gente saia com os jovens para lanchar alguma coisa: e aí, quer comer nada não? Não, tranquilo. Por muitas vezes excessivo, muitas vezes de mão dada, andando pela rua, mas nunca arredamos pé da obra e do ministério que Deus tem nos chamado.
Falei esses dias, tem uma irmã nossa muito estimada, amiga de muitos anos, e ela era de um assistente social da igreja, e por esse momento eu fui furtado na rua, fui entregar comida a morador de rua, e vieram dois meninos e me roubaram, e eu fiquei 3 meses sem habilitação, sem carro, e a empresa me deixou ali, né, ali, e passei uma dificuldade tremenda. E minha mãe um dia chegou lá em casa, abriu o armário, a zeladeira falou: o que está acontecendo aqui? Você não tem nada. Eu falei: mãe, calma. E um belo dia, essa mulher soube do que estava acontecendo com a gente. Tinha nada, irmãos. Eu e Bárbara comíamos arroz e feijão. Nada. E não chorava para ninguém. A geração de hoje põe no Instagram, no Facebook: ninguém me ajuda, ninguém me olha, né? É muito fraco. E aí minha mãe falou, falei: mãe, calma, a gente entende que tem um tempo que é só você, cara. Não vou culpar ninguém. Se chegou esse tempo para a minha vida, glória a Deus, irmãos. Deus está querendo me aprovar, porque o teste está aí, irmãos. Eu me lembro que essa menina chegou para mim lá na igreja, lá no assistente social, ficava atrás do altar. Ela disse assim na minha cara: você é muito soberbo. Eu falei: desempregado, sem dinheiro, como é que eu sou soberbo? Ela: porque você não pega assistência, não pega a cesta da igreja, né? Cesta básica da igreja, não pega a cesta básica. A Jaqueline me chamou na cara de soberbo. Eu falei: não preciso não. Ela: está passando necessidade e não diz que é soberbo? Aqui a igreja tem, é o doméstico da fé. Aquele dia eu levei uma cesta para casa. A minha cabeça sempre foi assim: tem alguém que precisa mais do que eu, mas eu também estava precisando. Eu acho que aceitar o que as pessoas lhe dão significa um sinônimo de, né, humildade, né? E ela me botou no meu lugar, baixinha, desse tamanho, não aguenta um eteleco. Me chamou: você é soberbo. Eu falei: sou nada. Ela: está passando maior dificuldade, e aqui tem tudo. Eu levei para casa uma cesta. Mas a minha intenção era o seguinte: se Deus me colocou nesse teste, Samuel já dormiu 2 vezes, se Deus me colocou nesse teste, eu preciso ser aprovado nele. Eu não sei qual é a fase da sua vida, qual é o momento que você está passando. Não olhe para a direita nem para a esquerda, irmão. Não olhe para ninguém, irmãos. Olhe para Deus. O salmista vai dizer no 34:17: fui moço, sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. Pastor, mas você falou que estava mendigando. E o arroz e feijão, é o que para você? Eu não tinha um luxo, mas tinha o necessário. Às vezes o que a gente vive como igreja é o necessário, mas o que faz a gente odiar a Deus ou murmurar contra Deus? Porque a gente fica olhando para quem tem bife. Olha para o teu prato, irmão. O prato mais gostoso é o que você tem, irmãos. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo: não cobice o boi nem o gado do teu próximo. Então, se eu estiver olhando para o meu estado e ficar comparando, não foi o que o salmista Asaf falou no 73, quanto a mim, meus pés quase vacilaram. O que ele está dizendo? Quase que eu me desviei e não volto mais para esse lugar, porque eu vou para a igreja, nada resolve, mas eu olho para a vida do outro lá fora e tudo dá certo. A conta não fecha. Claro que fecha. Deus falou: então vamos cá para a nossa matemática. Ele só tem uma vida para usufruir. Você tem essa vida e a vida eterna. Quem está na vantagem? Quem está na vantagem? Liga o senso da eternidade, que você não se perde com as coisas da terra. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Se você ligar o senso da eternidade, você vai ver que na verdade você tem muito, e o que te espera é maior ainda. Diz o nosso Senhor: eu irei preparar lugar para vocês. Dá uma salva de palmas para Jesus. Verso 25, por favor, Dé. Uma grande multidão seguia Jesus, dentro desse mesmo contexto, tá, pessoal? Nada mudou. Uma grande multidão seguia Jesus. E voltou para ele e disse: se alguém me segue, ou me seguir, ou me segue, e amar mais pai e mãe, esposa e filho. Quem, irmão? Diga: pai, mãe, esposa, filho. Particular meu. Esse dia eu estava conversando com um grande amigo, um pastor, e ele falou: Xande, estou com muita dificuldade, uns problemas assim, assim, assado. E para incrementar, há 3 anos atrás, Deus recolheu meu pai. E agora, coisa de semanas atrás, Deus recolheu minha mãe. Estou na maior deprê. E o pior, que devido à obra da igreja, nos últimos dias tenho me dedicado pouco tempo à minha mãe.
E me dediquei à igreja, estou me sentindo mal por isso. Eu falei, se você estivesse lá, você salvaria ela, né? Super pastor. Eu falei, você sabe, se a tua mãe pudesse voltar para dizer o orgulho que ela tinha de você não estar lá, mas o filho que ela projetou, você tem noção disso? Eu comecei a ministrar a ele sobre isso aqui. Está fazendo a obra de Deus, irmãos. Está recuperando pessoas. Sua mãe e seu pai eram homens de Deus e estão te esperando na eternidade. Calma. Calma. Porque a semente que eles plantaram deu certo, é você. Mesmo na ausência, acredito que a tua mãe orava toda noite, todo dia. Senhor, sustenta o meu pastor, que é meu filho. Quando eu ligo para minha mãe, ela às vezes fala assim, a gente pouco se vê, né? Mas é tão agradável para mim, depois de uns esporros, né? Saber que você está bem, você cuida de pessoas, sabe? Minha mãe sempre arranca, né? Tem aquela coisa de mãe, né? Que tu vai filtrando, mas o lado final é, que orgulho de você. Não existe isso, irmãos. Já falei sobre um preço, uma chamada de um ministério. Às vezes você não vai ter data para dar para sua família, irmãos. Mas sua família vai morrer por causa disso? Não. Introduz na cabeça deles que na próxima semana você vai. Eu sou obrigado a comemorar aniversário no dia do culto? Não. Sou obrigado a deixar de ter um culto porque minha mãe quer fazer um aniversário na quarta-feira. Mãe, você está querendo disputar com Deus, porque você sabe das minhas obrigações. Se você fizer algo dentro das minhas obrigações, você vai perder. E não tem como disputar com Deus. Eu não estou chamando isso de uma religiosidade, mas às vezes são essas coisas lícitas que nos reprovam. Qual era a coisa errada desse cara casar? Qual era o argumento errado desse cara ter uma propriedade e aumentar os seus bois? Nenhum. Na vez dele é fácil, mas na sua não, né? Porque a gente é muito sentimental e pouco racional. Talvez seja isso, esse ponto de desequilíbrio na vida de muitas pessoas, dado sentimento pelo que vão falar e vão dizer. Sabe, irmãos, não preciso provar mais nada para ninguém. É desse jeito e pronto, acabou. Ou vou sofrer uma chantagem emocional porque um primo meu bebe e ele vem de longe, aí na festa tem que ter uma cervejinha, uma Heineken para esse primo. Não tem não. Não tem não. Porque ninguém muda a música para louvor quando eu chego na festa de ímpio. Ninguém muda. As piadas, as gargalhadas mudam quando a gente chega? Não. Falei esses dias. Peguei uma ou duas pessoas e falou, mandei esse louvor para fulana. Eu sei que essa pessoa ouve louvor, mas ouve música no mundo. Ou seja, eu tenho remédio para os outros, mas esse remédio que eu dou não serve para mim. Porque eu dou louvor para os outros, né? Aí, escuta esse louvor aí, mas eu mesmo escuto música do mundo. Na conta não fecha? Eu tenho remédio para outro, mas para mim esse remédio não serve. Por que você não envia essa sofrência para essa pessoa? Você não envia esse funk pesadão para essa pessoa? Porque você sabe que ela vai te julgar. Está comigo ou não está? Devia estar com Jesus. Tem alguém nessa noite aí? Se alguém me amar, ou se alguém quer me seguir e amar mais pai ou mãe, ou esposa, ou filho, ou irmãos, até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, quem quer ser um discípulo de Jesus? Já estou terminando, levanta a mão. Eu pensei que você já era. Então, quando eu fizer o convite, você vai vir aqui na frente do altar. Quem é um discípulo de Jesus? Quem é um discípulo de Jesus? Quem é um discípulo? Quem é um discípulo? Quem quer ser um discípulo? Ok? Então, se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu preciso me espelhar nisso aqui. Qual é o espelho nisso aqui? Não é odiar, irmão, fazer raiva para minha família, mas é ter as responsabilidades que eu assumi no reino. E filho, nem mãe, nem pai, nem esposa, nem marido, qualquer outra pessoa pode fazer uma chantagem dessa aqui. No mundo de hoje, isso aqui é uma coisa bem ignorada, porque é pastor insensível, ela está querendo destruir família. Eu não estou querendo destruir família, estou querendo consertar a sua família. É verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Sabe o que Gideão fez, irmão? Gideão se converteu, Deus chamou ele. A primeira coisa que Gideão foi lá quebrar os altares da idolatria do seu pai. Hoje tem gente que tem pai não convertido e tem medo de pregar para o pai. A hora vai chegar. Como ele vai ouvir se ninguém prega, irmãos?
Oh, pelo amor de Deus, irmão. Dizer que é profeta e não assumir a sua própria casa, a Bíblia diz: aquele que não ganha os seus da sua própria família é infiel e negou a fé, irmãos. Dentro do seu próprio ato, da sua própria casa, como é que você vai deixar um filho teu ficar longe? Como é que você vai deixar um filho teu se desviar? Dentro da sua própria casa. Da sua própria casa, como é que você vai deixar a sua família, a sua esposa, o marido, não congregar? Pelo amor de Deus, isso é um absurdo, irmãos. Ganha esse rei na sua casa, irmão. Está com ferramenta errada. Deus precisa te adestrar nessa noite aí. Está comigo, não? Devia estar com Jesus. Verso 27. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser o meu? Pois é, irmãos. Cruz significa renúncia. Eu não quero que você pense assim: tomar a cruz, vou pegar uma madeira, cruzar e ficar com ela nas costas. Cruz significa responsabilidade. Se eu sei qual é a minha, pronto, acabou. Coisas normais que eu falo há 10 anos. Na hora de ir para o culto, chega uma visita, o que você faz? Desliga o carro. Não, tem muita gente que não é assim, não. Chega uma visita, sabe o que ele faz? Desliga o carro, manda mensagem para o líder: pô, acabei de receber uma visita, não vai dar para mim hoje. Dia de domingo, almoço com a família, não foi para o culto de manhã, decidiu vir à noite, você sabe que o horário vai estender. Precisa ter uma visão do campo espiritual, meu. 4:30 da tarde, pessoal, já vou tomar um banho aqui rapidinho, vocês ficam à vontade aí. Já vai expulsando a disciplina. Ou sim, pessoal, 4 horas da tarde, eu vou tomar um banho para ir para o culto. Quem vai comigo? Já puxa o bonde, né? Não, mas a gente fica refém, irmãos. Olha que evangelho pobre que a gente tem. Apóstolo Adão, tem gente tomando coice de grilo. Irmão, já foi época que apareceu o diabo para te parar. Qualquer coisinha te para, irmão. Não estou me sentindo bem. Deu uma dor de cabeça hoje, uma dor no estômago. Ai, Jesus do céu. Já vou falar no Hemosec? Então, o que é tomar a cruz, irmão? Diga assim: cruz significa responsabilidade. Agora presta atenção para a gente finalizar aqui no verso 28 ao 33. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completar apenas o alicerce, ficará sem dinheiro, todos irão rir, dizendo: esse aí começou a construir e não conseguiu terminar. Ou, que rei irá à guerra antes de avaliar o seu exército de 10.000? Poderia derrotar os de 20, sem antes ver o que pode ir contra ele? Da mesma forma, ninguém pode se tornar um meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Que parábola linda no final, né? Eu tiro essa parábola apenas com uma frase bem minúscula, desses 4 versículos. Quando ele me disse que eu comecei a construir e só fiquei na parte de baixo, não tive energia para colocar acima, não é que eu não tinha energia, eu tinha recurso, mas ele diz: algum recurso, alguma energia foi dada a outro lugar. Lembra? Tiver que fazer alguma coisa, faça com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ninguém que vai construir uma obra não faz um cálculo já sabendo o que vai gastar, mas no meio do caminho começa a aparecer outras prioridades para mim tirar o meu foco. E se eu não souber aonde eu quero chegar, qualquer curva para mim já basta. Então ele diz para nós fazermos um cálculo, e se nesse cálculo eu devo ter nele a consistência, palavras antigas: o nobre projeta coisas nobres, Isaías 32:8, e pela sua nobreza deverá persistir. Você não coloca uma meta, você está numa dieta, você não pode comer doce. No meio do caminho, o que mais vão te oferecer é o quê? Doce. Coisas normais. Em tudo aquilo que você colocar restrição, é o que tua mente vai te bulinar para você fazer. Diga assim: eu tenho um alvo, e nenhuma distração vai me roubar dele. Seja qual for a tua meta, irmão, em relacionamento, a meta no teu lado profissional, no teu lado espiritual, fecha os olhos, vai para cima. A Bíblia diz: olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sexta-feira estava aqui,
Olha que o texto lindo, maravilhoso. Pedro falou, se é tu, manda que eu vá. Pedro pisou nas águas, mas o texto diz, no próximo versículo, que ele deu atenção ao barulho das ondas. Se eu estou com os pés no lugar e Deus manda eu caminhar, por que eu vou olhar para a adversidade? E é o que acontece com nós, irmãos. Muitos de nós aqui estamos no propósito certo, mas estamos dando atenção, ouvido, ok? Olhando para aquilo que não vai dar resultado nenhum para a gente. Então, quando Deus te chamou para uma obra, Ele já te capacitou para ela toda. Deus não te deu um terreno, Deus deu uma casa. Deus não te deu uma esposa, Ele te deu uma família. Então você precisa manter o foco nisso, irmãos. Porque o que vai acontecer são pessoas se movimentando ao lado para roubar as suas energias. Alguém pode dizer alguma coisa aí para mim, por favor? 2 pessoas aqui que eu quero aprender nessa noite. Fantasiosas demais. Josué 14, verso 10 e 11. Esse cara é o máximo para a gente. Quero vos falar do nosso irmão Caleb. Esse cara, ele está com 40 anos de idade. 45 anos depois, e ele já está somando 40 com 45, 85. Olha o que ele vai dizer para a gente. Contudo, agora, como vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés me deu essa palavra, o Senhor me preservou em vida como havia prometido. Quando Israel vagava pelo deserto, estou eu com 85 anos. Contudo, verso 11, continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, ok? Ainda posso lutar e ainda posso viajar, tanto quanto naquela época. Finalizando já aqui, irmãos, o cara passa 45 anos da sua vida dizendo assim, não perdi o foco. Quantas coisas aconteceram para Caleb nesse tempo? Muitas coisas, mas ele falou, ninguém vai tirar o meu foco. Isso foi atestado quando ele voltou da terra prometida. Quando ele voltou, 10 espias começaram a fomentar, é difícil. Ou seja, a mesma postura que ele teve para barrar esses espias e não deixar tirar a motivação, ele diz assim, estou aqui 45 anos depois, continuando a querer repreender quem quer trazer heresias, quem quer trazer qualquer conversa profana, estou da mesma coisa. E ele está dizendo uma coisa que contradiz muito a gente aqui, ele está dizendo assim, eu ainda tenho força para viajar. Agora você entenda isso, ele falou que tem força para viajar. Qual foi do modelo que Moisés enviou ele? Moisés. Qual foi o modelo que ele foi enviado? O modelo de uma viagem. Ou seja, ele foi liberado para ir ver uma terra. E ele está dizendo assim como eu fui espia enviado por Deus naquela terra, com 85 anos, 45 depois, eu consigo fazer a mesma coisa que Deus me chamou para fazer. O que ele está dizendo? Se Deus mandar eu espiar mais uma terra, eu vou espiar. Se Deus mandar iniciar mais um trabalho, eu vou fazer. Se Deus me cobrar mais uma coisa que eu já sei fazer, estou eu lá novamente fazendo. Para Caleb não existe isso, passei de fase, deixa para outra. Ele falou assim, se Deus mandar, eu tenho força para viajar de novo. 45 anos depois, irmão, o cara fala que tem força, irmão. Tem gente que pede a força 6 meses. Tem gente que vem num culto hoje, está assim, levantando a mão. Até domingo essa pessoa... E aí fulano, foi para o culto domingo não? Pô, sexta-feira me deu uma desanimada. Tem gente que já manda mensagem para o líder dizendo assim, o culto é domingo. Aí manda mensagem na sexta-feira, pô líder, estou mal, sexta-feira. Não sei se eu vou para o culto domingo, sexta-feira, irmão. O que você entende disso aí? O cara já não quer ir, irmão. Está comigo aí? Aí Caleb dá uma lição para a gente, o quê? A força sempre foi permanente. A paixão sempre permaneceu. Será que você tem a mesma força de quando você começou? Estou sozinho aqui, gente? Responda-me, por favor. Você tem a mesma força quando você começou? O cara pega a idade de uma vida nossa, 45 anos, e diz que a força dele é a mesma. Ele falou assim, Deus mandou eu visitar uma cidade, espiar. Se Deus falar agora, eu vou de novo. Que lição. O que a gente aprende com Caleb? A gente também tira atributos com Paulo. Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, por favor. Tudo isso é vinha, irmão, é trabalho. Caleb trabalhou, Paulo trabalhou, ninguém arredou o pé da vinha. Olha o que Paulo vai dizer, irmão Marcelo. Lutei o bom combate, preso, com muitas viagens missionárias, com muitas obras para Deus,
preletor de 13 cartas no Novo Testamento, o maior missionário de todas as eras. O homem sofreu naufrágio, perseguição, açoite, injúrias, e ele vai dizer uma única coisa: lutei o bom vinha, obra, terminei a minha corrida. E no final, gente, 2 Timóteo 4, 7, só o 7, obrigado, querido. Lutei o bom, terminei a minha, e permaneci o quê? O cara falou: nada se perdeu em mim, nada do que eu comecei deixei para trás. Ou seja, aquele que começou a boa obra foi fiel para manter até agora. Sabe o que Paulo está dizendo para a gente? Me manti salvo em meio às perseguições, em meio aos atritos nessa vinha, em meio àqueles que diziam sei e não são, em meio àqueles que me chicotearam, que me prenderam, que me injuriaram. Paulo está dando uma lição para a gente: eu permaneci fiel contra todos eles. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Irmãos, quando a gente vê o tempo vai passando, mais pessoas vão ficando baleadas. O problema é que a gente tolera coisa simples que a minha esposa falou aqui. A gente tolera um time 4 vezes para a zona de rebaixamento, fazia a Série B. Tetra, campeão da Série B, Vasco da Gama. Tetra, Série B. Sabe o que é isso, irmão? 4 vezes. B. Mas ninguém tira a camisa. E no reino, a gente tira a camisa com facilidade. A gente não troca de time, mas troca de lado, de reino. Está comigo aí, não? Isso aqui é um campeonato, irmãos. Isso aqui é um campeonato. Não é só porque o adversário meteu um gol em mim que eu não posso dar 2 gols nele, não. Eu posso sim, irmão. Porque a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, irmão. A gente não troca de camisa de clube, irmão. Falar do Botafogo, vai. Já viu aqueles torcedores do Bangu? O cara é Bangu mesmo. Tá ele, 2, 3 na banda. É tão velho que todo mundo já morreu, né? Aí só tem 3 na banda lá. O cara tá lá mesmo. Vai morrer sendo Bangu. E tem gente que aceita Jesus e morre sem Jesus, irmão. Está comigo, irmãos? Eu fico pensando, será que o evangelho chegou até você de verdade? Eu acredito que não, porque se tivesse chegado você não abria a mão, não. Que é a coisa mais importante da vida: ai daquele que amar qualquer outra coisa além de mim. E Paulo nos dá uma lição: combati, terminei e guardei. Quero vos fechar hoje com Jonas, capítulo 3, verso 3. Lembra que nós começamos lá em cima? Um filho disse assim: eu não vou, e foi. O outro falou assim: eu vou, e não foi. Olha que personagem incrível. Dessa vez Jonas obedeceu a ordem foi aonde? Numa cidade tão grande que era necessário 3 dias para percorrer a cidade inteira. Ei, olha aqui para mim, por favor. Deus começou chamando a Jonas para pregar em Nínive, e ele foi para Jope. Sabe o que Jonas fez? Eu vou, mas não vou. Por que eu digo que Jonas falou que ia? Porque ele é um profeta, e o profeta não tem escolha. Quando você se torna um candidato ao reino de Deus, você não tem mais escolha na sua vida. Quem manda na sua vida é Ele. Então não vem com essa coisa de querer pregar onde você quer, ficar no ministério onde você quer. É onde Deus te chamou, irmãos. Diga para o vizinho do seu lado: profeta não tem opinião, profeta obedece. Só que o texto termina dizendo para a gente que nessa controvérsia, que ele vai para um lugar e para o outro, você sabe a história todinha, que ele desce ao fundo do porão, desce ao fundo do navio, é lançado no mar e depois lançado no ventre de uma baleia. Você conhece a história muito bem, ele decide obedecer. No capítulo 2, verso 2, ele fala: eu orei ao Senhor, Deus ouviu. Deus agora cospe ele numa praia e ele volta a fazer o que Deus queria. Aonde eu quero terminar aqui, irmão? Até Jonas, o objeto de zombaria. Quando você quer zoar alguém, falar sobre fujão, você fala o nome de quem? Esse aí é Jonas, está fugindo, é ou não é? Só que o texto diz que até Jonas obedeceu. Repete comigo: até Jonas obedeceu. Não, por favor, fala direitinho, fala: até Jonas obedeceu. Agora segura na bochecha dessa irmã ou do irmão aí. Por favor, cuidado que você vai apertar a bochecha. Vê se pode.
Fala para ele e para ela, até Jonas obedeceu. Eu imagino a família de Jonas. Jonas fugiu, não quer fazer o que Deus mandou. Os amigos, Jonas fugiu, atenção, não quer fazer o que mandou. Imagine o céu, Deus está com uma ordem para operar. Ei, o capítulo 4 vai dizer para a gente o número de pessoas que foram salvas em Nínive. 120 mil habitantes. Jonas pregou uma mensagem tão sem vontade, que desde o governador até o mais pobre, se condoeu com a mensagem, se vestiu de pano de saco de cinza e pregoaram jejum. E o número 120 mil. Imagine se esse cara quisesse de verdade. Ou seja, na obediência, só pelo fato de obedecer, mesmo não querendo, quem pode manda, obedece quem tem. Mesmo não querendo, na obediência tem resultado. Eu não quero, mas fui. Vou repetir de novo. Eu não quero, mas fui. Jonas queria, mas foi. Qual foi o resultado? Sabe por quê? Nunca vai ser sobre você. É sobre quem te ordena. É sobre quem te envia. A mensagem que você carrega é maior do que aquilo que você mesmo é. Ele é maior que você. Lembra do que foi cantado aqui? Que ele cresça ou diminua? Exatamente. Não é sobre mim, é sobre ele em mim. Maior que está em vós, irmão. Olha para o vizinho do seu lado e fala assim: a mensagem é muito maior que o mensageiro. Chama ele de fujão. Repete comigo, até Jonas. Está muito fraco, gente. Diga até Jonas. Mais alto, até Jonas obedeceu. E agora? Quem vai ser o próximo? Sentado no seu lugar. Quem anda fugindo de ministério, não faz mais nada para Jesus. Quem não está fazendo nada para Jesus hoje, nessa noite, hoje? Sabe qual a frase mais burra dos últimos tempos? Só quero receber. Irmão, água parada dá dengue, irmão. Hoje eu quero fazer um convite diferente. Quem está fora da vinha e quer voltar para a vinha novamente, não é voltar para Jesus não, voltar para a obra. Cadê você? Vem aqui no altar para a gente orar. Você acha que Deus deu habilidade para quem? Não é para você? Vem cá para a gente orar um pouquinho. Até Jonas obedeceu. Até Jonas obedeceu. Não acredito que você vai ganhar, tirar o lugar de Jonas. Você vai ficar com o lugar de Jonas, cara? Não acredito. Você vai ficar com o lugar de Jonas? Você vai ficar com o lugar de Jonas? Até Jonas obedeceu. Pastor, não estou fazendo nada. Isso não te incomoda não, irmãos? Obrigado. Você não se sente inútil não? Saber que tem tanta coisa para fazer? Não é somente aqui na igreja não, irmão. Tanto hospital para você visitar, irmãos. Tanto lugar para se pregar a palavra. Faz nada, nada. Até Jonas. Não rouba o lugar de Jonas não. Deixa só ele na Bíblia. Mais alguém? Quero fazer outro convite aos irmãos que estão aqui. Cada um vem segundo aquilo que foi ministrado. O outro convite é para você que entrou aqui afastado, desviado. Ou você que entrou aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu quero pedir a você, pare de fugir. Chegou a sua hora. Sai do seu lugar e vem se misturar. Afinal de contas, deixa eu colocar uma coisa para você importantíssima. Essa parábola de vinha, ela está reescrita ao capítulo anterior, o capítulo 20. Essa parábola de vinha, ela está escrita no capítulo 20 da seguinte colocação: um senhor tinha uma vinha e ele quis contratar trabalhadores para essa vinha. E esses trabalhadores, foram chamados 9 da manhã, outros foram chamados por meio-dia, outro por volta de 3 horas da tarde e outro por volta de 5 horas. Acabando o expediente, vieram todos a receber a sua recompensa, o seu salário. E ele combinou com todos que desse uma moeda de prata para cada um.
Então, quando ele começou a pagar de trás para frente. Ele não pagou o que recebeu 9 horas da manhã. Ele pagou o que entrou 5 horas da tarde, 3 da tarde, meio-dia e foi para lá. Aqueles que olharam, ele pagando uma moeda de prata, 5 horas da tarde, falou, pô, ele trabalhou 1 hora só de trabalho. Então, se ele ganhou uma moeda de prata, eu trabalhei desde as 9, vou ganhar muitas moedas de prata. E ele chegou e deu uma moeda de prata para cada um. E aquele trabalhador que chegou na obra primeiro, ele falou assim, Senhor, estou me sentindo aqui injustiçado. Por quê? Porque eles trabalharam menos que a gente e estão ganhando a mesma coisa que a gente. A moral dessa parábola é a seguinte: Deus, ele não faz justiça com ninguém. A gente acha que por muito se lançar, a gente deve ser muito mais abençoado que outros. Mas essa parábola mostra a generosidade do Pai. Quem começa agora, ou quem já começou ao mesmo tempo, vai para o mesmo céu. Quero perguntar a você uma coisa: está afastado? Está desviado? Vamos embora que o teu salário vai ser igual ao nosso. Sai do seu lugar e vem aqui à frente para a gente orar pela sua vida. Se você está afastado, desviado, sai do seu lugar e vem aqui. Sai do seu lugar e vem aqui. Cadê você? Afastado, desviado? Ou você que ainda não entregou a vida para Jesus? Não é possível que você vai continuar fugitivo. Não é possível. Tem uma vida chegando, quem é a segunda? Cadê a segunda vida chegando? A segunda vida está chegando? Não, tem uma vida só. Cadê você que está afastado, desviado e precisa voltar hoje para Jesus agora? Não temos mais tempo para perder, irmão. Não é mais hora de ficar brincando, irmãos. É a última colheita, a palavra de hoje, colheita, mais uma vida chegando. A palavra de hoje foi o quê? Colheita, ou seja, a qualquer momento aquele que sempre anunciou que ia vir, está chegando. Hoje chegou o dia, irmão, de você se integrar ao reino novamente. Tenho 3 vidas aqui, tenho 4, tenho 5. Ótimo, tem vida chegando, 5 vidas já. Cadê você? A 6ª vida. Cadê a 6ª vida? Cadê a 6ª vida? A 6ª está chegando, ótimo. Cadê a 7ª vida? A 7ª está chegando, ótimo. Cadê a 8ª? A 8ª chegou lá. A 9ª chegou aqui, bem-vinda, minha filha. A 10ª chegou aqui. A 11ª também chegou aqui, que bacana. Que legal. A 12ª